Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Meus queridos, estamos aí firmes e fortes na nossa EBD. Confesso que eu esperava até menos gente hoje. Férias. Eu queria interromper um pouquinho a nossa sequência de teologia bíblica pensando nas férias, né? Semana passada nós ainda tratamos profetas, mas muitos irmãos viajando e ainda estarão, né? Então, pelo menos por o próximo domingo, nós fazemos aí uma breve pausa e nós temos um curto caminho no Antigo Testamento para encerrá-lo e depois, pelo meu contar dos domingos, com a graça de Deus, nós terminamos, ou melhor, fazemos todo o Novo Testamento no semestre que vem até dezembro, né? Se assim Deus nos permitir, né? A projeção das aulas é isso, né? Semana passada eu falei para vocês que não fazia ideia de como nós trataríamos os 13 profetas menores, mas eu já me resolvi, meus irmãos. Nós vamos fazer uma divisão aí entre profetas antes do exílio, durante o exílio e depois. Então são 6 profetas menores. E lembrando, só que menores é porque os livros são curtos, os escritos são menores. Vamos fazer 6 profetas menores em uma aula, né, aqueles que são antes do exílio, os 3 que falam durante o exílio em outra aula e os 3 pós-exílio em outra aula. Porque as falas deles são muito parecidas. Deus vai usar homens diferentes, né? Deus vai usar desde o boiadeiro até o escriba, né? Então, a forma da entrega da mensagem é diferente tantas vezes, mas ao mesmo tempo o ensino é muito semelhante. Quando você tem a advertência do juízo antes do exílio, você tem durante o exílio a narrativa de Deus de por que eles estão sofrendo. Deus está contando, isso é consequência do pecado. E durante o exílio, Deus está anunciando o julgamento das nações por meio daqueles 3 profetas, que agora eu vou confundir os nomes se eu citar. E pós-exílio a gente tem eles já sendo ensinados por Deus a como viver na volta do exílio. Então os profetas têm mensagens semelhantes e a gente vai dividir assim pela cronologia e tempo. Mas daqui a pouquinho, meu irmão, daqui a pouquinho. Por que trazer esse tema hoje, né? Pensar sobre princípios fundamentais da adoração. Por que eu escolhi esse tema aqui para vou falar aqui para o nosso domingo de folga, nossas férias da série da EBD. Porque semana passada eu estava voltando dos catecúmenos e eu perguntei o que era o princípio regulador do culto. E todo mundo fez uma cara de lascou, não sei o que é isso. O que é princípio regulador do culto? O que será que é isso? E aí quando eu fiz uma breve explicação, alguns fizeram assim, tá. E aí quando eu fiz uma breve explicação, outros fizeram assim, agora que lascou mesmo, não faço ideia do que é isso. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouco com vocês sobre adoração, sobre o princípio regulador do culto, sobre liturgia. Eu queria que você entendesse que se você chegar atrasado e perder o louvor, não está tudo bem. Sabe aquele conceito que a gente tem? Eu cheguei atrasado, pastor, mas ainda bem que eu cheguei a tempo da palavra. Meu irmão, você perdeu a maior parte do culto. Metade do culto que você deveria prestar ao Senhor, você perdeu porque você estava esperando o Corinthians bater o pênalti, né? É que o jogo tem muito acréscimo agora, aí termina mais tarde. Ou porque o teu filho vomitou na roupa na porta de casa. Traz vomitado, meu irmão. Brincadeira, querido. A gente sabe que tem várias razões pelas quais os irmãos se atrasam, mas eu queria que você entendesse as razões pelas quais a liturgia é importante, por que ela é importante, como que isso funciona, porque esse é um assunto que a gente tem poucas ocasiões para tratar. Quando nós estudamos teologia bíblica, vez ou outra a gente pode tocar no ponto, mas a gente não vai se aprofundar. Talvez a gente fale de teologia bíblica quando a gente está estudando, ou melhor, fala de liturgia estudando Levítico, né? Fala do templo, ou em Atos, né? Falando ali da igreja, a pregação de Pedro, mas falar um pouco mais aprofundadamente é difícil. Né? Tanto em teologia sistemática quanto em teologia bíblica, liturgia é um assunto que fica um pouco solto, então é um bom momento, uma boa oportunidade para a gente pensar no assunto. Vamos fazer o Fernando andar um pouco? O Fernando está com frio, ele vai esquentar. Queridos, quero a ajuda de vocês. Me digam
nas igrejas por onde vocês já passaram, aqueles que já foram membros de outras igrejas, inclusive de outras igrejas presbiterianas do Brasil, como eu fui, que diferenças você percebe, já percebeu, ou até que você estranhou, que você falou, por que isso? Diferenças que você percebeu entre a nossa liturgia e a liturgia de outra igreja onde você passou. O Jorge Carioca deve ter ido lá nas classes, ele tem uma para contar que ele vai ter que falar hoje. Mas vamos lá, quem me diz aí? Cássia, vai lá, puxa a fila. O que você estranhou na liturgia? Que diferença você percebeu quando você assistiu um culto na nossa igreja? Uma coisa que eu estranhei foi o prelúdio e o pós-lúdio, que é todo mundo sentado, geralmente só a banda... Assim, as outras igrejas também têm um louvor de introdução e também final, mas sem essa questão de todo mundo ficar sentado. E é isso também, a questão de pouca manifestação também, da gente não ouvir um glória a Deus, um aleluia, amém. Pena que a Maria Helena não está aqui hoje. Que a Maria Helena, eu vou expor ela aqui, ó, até na transmissão. A Maria Helena fala assim, aquele jeitinho dela, fala assim, pastor, às vezes eu tenho uma vontade de dar um glória a Deus. Aí eu falo, dá glória a Deus, Maria Helena. Ela fala, eu dou bem baixinho. Meu irmão, não tem problema dar glória a Deus. Mas a Silvinha já me contou um caos dessa igreja muitos anos atrás, um dia que recebeu a visita, né, Silvinha? O tio da Silvinha, não era para falar quem é, Silvinha, vou contar o santo. E aí o irmão estava na galeria, não foi? E aí no meio do culto o irmão soltou um glória a Deus. Com ordem e decência, meu irmão, diga glória a Deus, diga aleluia, da mesma forma que o presbiteriano diz amém. Né? A gente são expressões de louvor a Deus, com ordem e decência, é o teu coração correspondendo à palavra que Deus está ministrando à igreja. Né? Então, eu não quero uma salva de palmas no meio do sermão. Por favor. Né? Nós vamos ter que dar uma santa bronca na igreja, isso acontece, porque aí é uma outra causa, mas o pastor está falando sobre como Cristo levou nossos pecados no madeiro e você diz, aleluia, louvado seja Deus por isso. Se essa é a inclinação do teu coração, meu irmão, beleza. Agora, se você quer só participar, aí fica quietinho mesmo. Sabe o cara que quer dar um glória só para dizer, ó, eu vim no culto, tá bom? Então, não é essa a motivação. Prelúdio e pós-lúdio, hein, Cássia? Todo mundo sentadinho, quietinho, para você preparar o teu coração para servir ao Senhor no prelúdio. Calma. Ninguém vai te atrapalhar agora. Ninguém vai te chamar. Não sai para beber água agora, não. Toma um tempinho aqui. É o tempo para você se preparar para o culto, ali nos 45 do segundo. Mas, pastor, mas e o pós-lúdio? Preparar para os avisos? Porque tem dia que tem muito. Pós-lúdio é para você baixar a tua cabeça e falar... Sabe quando você fala assim? Deus, hoje o Senhor me quebrou. Me ajuda, Senhor. Pós-lúdio ainda é um tempo reflexivo, né? Então, se você sai no pós-lúdio, e é só o pastor que sabe quem sai no pós-lúdio, né? Porque a gente fica aqui na frente. Você deveria pensar um pouquinho, calma coração, calma aí, meu coraçãozinho, se aquieta aqui, deixa eu pensar no que eu ouvi. Quem mais percebeu diferenças? Jesus aqui. A gente está acostumado a sair, então eu pareço turista, né? É verdade, mas roda as igrejas do Brasil. Já vou avisando que o próximo final de semana não vou estar também. Quando você sair de férias, meu irmão, independente de onde você for, da denominação que for, quando você chegar, você fala, oi, tudo bem? Eu sou da Igreja do Jesus, lá de Guarulhos. Então, e a gente sai para cantar fora, a gente pega umas igrejas aí de vez em quando, que não tem aquela ordem, você fica mais perdido que amendoim em boca de banguela, né? E então não segue não é que nem nós presbiterianos que tem a oração de invocação, tem confissão, tem palavra e tudo mais. E não tem uma ordem, você não sabe o que você vai cantar, que hora que você vai cantar. Aí a gente já foi em igreja, eu amo os pentecostais, claro. Passa um irmão, ô irmãozinho, que você está com o seu CDzinho aí, vem apresentar aqui. Chega no púlpito, na igreja, geralmente essas igrejas pentecostais, no púlpito tem mais gente do que na plateia. Incrível, chega um,
Está com terninho, vai lá para frente. E aquela, sabe, não é organizado, não é uma organização, mas sei que eles têm um jeito deles, né? Estão louvando do mesmo jeito, mas não segue uma doutrina, uma coisa direta, um programa, né? A gente precisa pensar, e eu vou tocar nesse assunto hoje, que o culto tantas vezes tem uma lógica. Essa ordem não é só porque eu sou sistemático, eu gosto de saber a hora das coisas, né? Não é só simplesmente por isso. Isso é um efeito da organização. Leva aqui para o Ademilson, por favor, Fernando. Tem uma lógica contida nisso. Olha como que o primeiro ato do culto é o quê? Leitura bíblica. Por que leitura bíblica? E não é de qualquer texto. É uma leitura bíblica que está me chamando em uma convocação para adorar a Deus. Uma leitura que ou é um claro chamado de vinde e adoremos, ou é uma leitura que está me falando sobre o caráter e os atributos de Deus que, consequentemente, me levam a adorar o Senhor. Então, quem é que me chama a adorar a Deus? O próprio Deus pela palavra. Então, tem uma lógica nisso. Eu estou me pondo perante o culto do Senhor e a Bíblia está me dizendo a quem eu devo adorar e por que eu devo adorar. E em resposta ao que Deus nos falou pela palavra, nós oramos em adoração e cantamos em adoração. Então, é Deus falando com a igreja pela palavra, a igreja respondendo a Deus, orando e cantando. Nós nos apresentamos, Deus, o Senhor é maravilhoso, mas eu sou uma desgraça. Qual é a lógica disso? Uma vez que eu estou perante o Deus Santíssimo, tira a sandália que você está, porque o lugar que você está é terra santa. E não é a igreja que eu estou me referindo, né? Nós estamos pensando na presença de Deus no culto. Por isso, contrição. Por isso, uma vez que eu me apresento a Deus, eu me apresento dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Que é que me acusa os meus pecados? A palavra. Por isso, uma leitura bíblica que vai expor o meu pecado, vai me mostrar do que eu tenho que me arrepender. E o culto seguindo um tema relacionado à pregação, eu já estou me preparando para ouvir a palavra lá na pregação. Eu estou pedindo perdão ao Senhor pelo pecado da mentira, porque hoje o pastor vai ensinar sobre falar a verdade na palavra. Então, uma vez que eu peço perdão ao Senhor, quando a palavra acusa os meus pecados, eu peço perdão em oração e eu canto. Mamãe, eu canto em perdão ao Senhor? Não, eu canto em gratidão, porque a certeza é de que pecado confessado é pecado perdoado. Então, nós chamamos o conjunto, nós cantamos ao Senhor. Então, existe uma ordem, uma sequência no culto. Quando você chega na hora da palavra e fala, ufa, nossa, atrasei, mas cheguei na última música do conjunto, mas cheguei a tempo da palavra. Você não sabe do que a gente está falando. E repare isso, não sei se você já percebeu, quantas vezes os textos que vão dar suporte ao ensino bíblico da pregação foram usados lá na liturgia. Entende? Às vezes, meu irmão, a gente ficava, na igreja onde eu fazia parte, que é a Presbiteriana do Brasil, a gente ficava encantado quando às vezes o presbítero fazia a liturgia, o pastor pregava. E aí o pastor, quando ia pregar, às vezes falava assim, olha só, o cântico que o conjunto escolheu, por acaso deu certinho com a pregação. O texto que o presbítero leu, olha só, quase nunca acontece isso, mas hoje o presbítero leu um texto que ajudou na pregação. Ai, meu irmão, por que não fazer isso todo domingo? Intencionalmente, vamos escolher textos que deem fundamento ao ensino bíblico. Aí, quando você chega aqui, meu irmão, você não se apresentou a Deus, você entrou sem pedir licença. Não vai ficar com essa, não, hein? Isso aqui é só força de expressão minha. Você não lavou as mãos e você sentou na mesa para comer o banquete espiritual. Né? E você fala, ufa, ainda bem que eu cheguei. Então, se você se atrasar, meu irmão, vem atrasado. Não é isso que eu estou dizendo. Hoje à noite vai ficar todo mundo olhando por cima do ombro, né? Chega atrasado, estava vendo o Corinthians, né? Não é essa a intenção, mas é que o dia é do Senhor. Não que seja esse o tema da aula hoje, mas o dia é do Senhor. E no dia do Senhor,
a quem deve ser preferido é o Senhor e a adoração a Ele. Então, tome tempo suficiente para o Senhor e para adorá-lo. Chegue no horário, porque todos esses elementos são, como Jesus está falando, a ordem do culto. Vai lá, Demilson. E aí, meu irmão, o que você estranhou já nas igrejas? Eu sou IPB desde infância, né? Nasci com Filho de presbiteriano? filho de presbiteriano, pai de 50 anos de presbítero, então tem que, acho que aprender um pouco na IPB, né? A minha igreja, a primeira igreja que eu participei da infância, ela é uma igreja tradicional, muito tradicional, quase 90 anos agora. E o culto antes, lá não tinha instrumentos musicais, não tinha bateria, não tinha... Depois de muito tempo foi ter uma guitarra, né? E a liturgia, como a gente falou, era o presbítero e o pastor. O presbítero, quando ia fazer a liturgia, era nesse mesmo estilo, ele tinha a mensagem do pastor, né? Então ele usava o texto, o pastor passava o texto da mensagem, que ele ia fazer a liturgia em cima desse texto, né, para trazer e dar sequência. E a mensagem ela seguiria em torno de 2 horas, né? Então, cidade pequena, né, no interior lá do Nordeste. Então, assim, a atração dos evangélicos era a igreja, né? Então, era a igreja que ficava bastante cheia. Aqui a gente veio, e outras que eu frequentei, a gente vê algumas diferenças, né? Tem uma outra aqui em São Paulo também, que eu visitei algumas vezes, também da minha família, segue esse mesmo estilo. Apesar de que hoje tem instrumentos musicais, bateria, tem o louvor na minha igreja, antes não tinha, né? Depois de muito tempo foi começar a ter. Então, essa daqui também tem, mas a parte de litúrgica também segue o mesmo estilo, né? O presbítero faz a liturgia, e o presbítero ou o diácono faz a liturgia, e em cima da mensagem que o pastor vai, do texto da mensagem, né? Então, sempre é feito dessa forma. Aqui, a outra que eu estava, também na partir da terceira, também tinha, a gente fazia sempre os presbíteros, e fazia sempre a parte da liturgia, mas não tinha essa mesma ligação do texto para a mensagem. Então, quando a gente fazia a liturgia, eu escolhia o texto, que eu ia dar uma liturgia. Eu sempre buscava textos bem próximos, que eu sei que o pastor iria pregar, mas trazendo esse fundamento, né? Então, eu vejo como a liturgia dessa forma que a liturgia tem que ser a preparação, né, do que você vai aprender na mensagem. A liturgia ela tem que ter um momento de silêncio no início para você se preparar realmente para o culto. E aqui, né, como a gente está aqui há 6 meses agora, né, a gente vê... tem o mesmo princípio, algumas diferenças, que hoje é só o pastor que inicia, mas com pós-lúdio, mas que tem essa preparação também para o culto, né? Então, é bem parecido, né? A gente fala assim, são tempos diferentes, né? Não podemos comparar uma igreja de 90 anos, uma igreja de 80, com uma igreja, né, que hoje a gente está no século XXI. Então, algumas coisas mudam. Naturalmente. Né? Mas eu acho que a IPB segue o mesmo estilo de liturgia que desde o passado, né? Quero pensar com vocês lá no finalzinho da aula. Pera, deixa eu segurar aqui, que eu tenho que dar aula também, meu. Não, pera aí. Que o Arsênio vai falar. Eu sei. O Arsênio vai falar. Vou morrer aqui, tá bom? Quem quer falar, segura aí, que a gente tem mais um intervalinho aqui na frente. O Arsênio vai falar aqui, a tia Cibele, e aí depois os meninos aqui têm uma boa história para contar. Mas eu quero, no final dessa aula, mostrar para você, nisso que o Ademilson está falando, essa modernização da igreja. O que vai e o que não vai. Entendeu? Pastor, eu gosto muito do Exalta Samba. Posso tocar Exalta Samba no culto gospel? Quem foi no acampamento ouviu Raça Negra Gospel. Era a nossa música de despertar. Os meninos da mocidade ligaram a caixa do som lá, no talo, para acordar a turma, né, 8 da manhã. Calma, meu irmão, para acordar 8, 8h30 da manhã. Ninguém vai te acordar cedo demais, não. Mas aí o refrão era, Jesus Cristo tem poder. Nananana. Posso cantar no culto, pastor? Porque, afinal, os tempos são outros. Esse é o argumento. Os tempos são outros. Meu irmão, Jesus não cantava worship, não. E a turma canta agora.
Entendeu? Ah, não, mano, lá no tempo de Jesus, lá não tinha guitarra elétrica, meu irmão. Então, porque não tinha lá, não pode tocar aqui? Não necessariamente. Quero falar disso com você lá no final. Estou plantando a dúvida na tua cabeça. Ah, então, se nós trouxemos uma guitarra elétrica, vamos trazer também, junto com ela, o heavy metal que é tocado na guitarra elétrica para um momento de culto. Por que nós trazemos a guitarra e não trazemos o heavy metal? Nós queremos discutir essa circunstância de culto lá no final. Vamos chegar lá. Vamos lá, Arsênio. O que o irmão falou é uma grande verdade, né? Há 40 anos atrás, mais ou menos, a gente percebe que as igrejas mais tradicionais seguiam a liturgia, que é similar, né? Com o tempo vai se perdendo o entendimento do porquê que se tem a liturgia. E aí começa a entrar influências de outros países tal, e outras teologias, que acabam falando o seguinte: não, o momento tem que ter palavra e louvor e adoração. E aí já divide a adoração como se a adoração fosse somente um momento de cântico. Né? Então, assim, esse perder o que a Escritura está apontando, que é o que leva a gente às falhas, né? Que leva ao desentendimento. Né? Há 40 anos atrás, um pouco mais, existia a briga, se podia ter guitarra, bateria. Hoje a gente tem bateria, guitarra, parede, parede preta, né? E por aí vai. Então, assim, o perder o que a Escritura fala nos leva a desprezar, muitas vezes, o que, por exemplo, a liturgia. Eu ouvi uma pessoa que veio muito próximo a mim, que falou: nossa, vocês fazem liturgia? Ah, não, isso é coisa dos católicos, né? Então, assim... Tira a liberdade do espírito. A gente escuta, né? Isso aí, né? Tem muito essa ideia, né, de que a liturgia... Não, o espírito tem que ter liberdade para falar o que ele quiser. Ô, meu irmão, o espírito vai falar da palavra. Agora, a manifestação do espírito, né, e essa ideia comum, que o Brasil é pentecostal, evangélico brasileiro, meu irmão, em suma pentecostal, a maioria esmagadora. A ideia de manifestação do Espírito é que tem que ser algo inédito, não preparado. Se o pastor escolheu o texto da liturgia e escolheu o texto da pregação, e ele descascou você no seu pecado, não valeu, porque foi premeditado. Só vale quando é na hora. Aí eu não te contar se eu preparei o sermão. Né? Eu finjo que eu só não te falo se eu estudei ou se eu não estudei. A gente chega e prega. Então é uma ideia errônea, né, de que a ordem do culto atrapalha a ação do Espírito. Pelo contrário, meu irmão, o trabalho maior do Espírito Santo não é revelação de mistério. A ordem é que o Espírito Santo vai nos ensinar a palavra, nos ajudar a lembrar dela. É isso que o Senhor Jesus fala sobre o Espírito nos Evangelhos. E não que ele vai fazer moveres misteriosos na igreja, não preparados. Né? Então a gente precisa de uma ordem, certamente porque Deus é um Deus organizado. E o culto a Deus, desde o princípio, tem ordem. Né? Desde o Antigo Testamento, o serviço a Deus tem ordem. Vai lá. Eu nasci numa igreja presbiteriana também, né? Vai ver que é na mesma que a minha, né? É na mesma que a sua, por coincidência. Então, assim, eu sou da época do irmão ali também, que o que se tinha dentro da igreja era o órgão e o violão. Quando eu vim morar em Guarulhos, eu frequentei por 2 anos uma outra igreja. Então, assim, uma coisa que me chocava muito era o louvor, porque o louvor ele parecia mais um espetáculo, né? Aquele show de luzes, um grupo dançando, né? Um louvor de meia hora, 40 minutos, e uma pregação separada para a oferta do dízimo. E, na maioria das pregações, era alguém contando milagres. Meu irmão, eu ofertei mesmo desempregado, mesmo numa situação dessa, e Deus fez, né, brotar água dali, Deus fez brotar alimento dali. Não que não fosse verdade, sim, né? Mas, assim, você via que era eu sentia que era uma pregação apelativa. Posso estar errada? Posso.
né? Eu acho que Deus opera milagres aonde há um coração puro, aonde há um coração que esteja buscando por Ele. Sim. Né? E eu me sentia dentro daquela igreja por 2 anos como um visitante. Porque eu não tinha... Eles não têm presbítero, né? Eles Modelo de colocam governo outros nomes, né? Mas, assim, eu nunca fiz amizade, eu nunca tive um contato com a igreja. Eu conversei com o pastor uma única vez. Né? Então, assim, o que eu sinto em algumas igrejas é que elas estão se adaptando ao mundo para poder estar ali. Esse é É um mais um argumento famoso espetáculo, também, né? Esse é um argumento famoso para a liturgia também, né, meu irmão? A gente precisa fazer uma liturgia que chame a atenção, que atraia o jovem. O jovem é o cão nessa história, né? O jovem normalmente o irmão dessa mulher aí, apareceu lá naquela igreja com uma guitarra azul brilhante, né, com um pedal de distorção que fazia... E no passar do tempo as coisas se mantiveram em boa ordem, apesar da guitarra, né? Mas o problema é esse, é quando a gente fala assim, não, mas como que a gente vai se tornar relevante no mundo? Meu irmão, o que vai nos fazer relevante no mundo é o Evangelho. O que é relevante no culto é o Evangelho. Você quer um espetáculo, meu irmão? Vai no Beto Carreiro. Lá é espetáculo. O objetivo lá é fazer você sair de lá. Nossa, eles pulam. Não é Lucas, o Lucas foi lá. Eles pulam com o carro de ré na rampa. Uau, que incrível. Isso espanta lá. O que tem que te espantar no culto não é o drive da distorção da guitarra. E o som. Você já foi em show? Já foi em show? Show. Você tem aquela caixa de som gigante que vibra no peito da gente, assim. Você fala, nossa, que legal, dá uma emoção. O que tem que te emocionar e te espantar no culto é Cristo crucificado. É a pregação da palavra que tem que moer você. E não a sensação que você tem quando uma nota menor toca, né? Os músicos sabem disso, né? O cara consegue fazer uma melodia menor. O cinema faz isso com você. O cinema te faz chorar quando ele põe a música certa na cena certa. A gente não quer fazer isso na igreja. Por isso que não tem ninguém tocando teclado enquanto o pastor prega. Entendeu? Porque se a gente pôr o Israel ali, meu irmão, e ele é bom de harmonia musical, ele sabe a nota certa para tocar. E eu posso até combinar com ele, entendeu, Israel? Quando eu pegar o copo, você vai para um momento dramático da pregação. Dá para fazer. E você vai sair daqui emocionado. Agora, o que tem que te tocar... E essa é uma palavra muito comum. Nosso culto hoje foi fraco, eu não me senti tocado. Às vezes alguém diz isso pensando, eu não chorei no louvor, então eu não me senti tocado, não me emocionei. Mas, meu irmão, não é exatamente o ritmo e o embalo musical que tem que te emocionar. Vai lá, Lucas. Bom, eu vou falar antes do Jorge, porque aí vocês vão dar risada com o Jorge, então deixa eu falar antes. Eu passei a minha parte toda da vida na igreja presbiteriana e só ia muito em visitas em outras igrejas, né? Ou quando fui pescar no aquário, a minha esposa, né, de outra igreja, né? Aí eu ia lá mais na outra igreja, né? Mas não é isso que eu queria falar. Falando tudo que o pastor falou aqui, eu queria passar a parte do presbítero, né? Do presbítero. Para nós presbíteros, e eu demorei a entender isso, e aí até falo aqueles que são novos como presbíteros e aqueles que um dia se tornarão presbíteros. A liturgia é uma prerrogativa do pastor. Ponto. Certo? Qual é o problema disso, Lucas? O problema é disso que eu vivi muito tempo na minha vida que eu não sabia disso, que a prerrogativa da liturgia era do pastor. Então, eu desenvolvi a liturgia. E isso, qual que é o problema disso? Não que o presbítero não tenha que estar preparado para desenvolver uma liturgia, tem que estar. A gente, às vezes, vai ter um caso fortuito, o pastor passou mal, alguém vai ter que o presbítero vir aqui na frente, pregar, mas precisa saber de todo esse movimento. Né? Precisa, desde o primeiro tópico da liturgia até a última ação da liturgia, correlacionar e ligar as coisas. Isso que o pastor falou é muito verdade. E há sinais de quando, até dentro de uma igreja presbiteriana, isso está acontecendo de uma forma errada. E falo para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando.
Quando vocês verem aqui na frente uma mesma pessoa, não sendo o pastor, mas outros presbíteros, um domingo um presbítero, outro domingo outro presbítero, ou 2, 3 domingos o mesmo presbítero, e ele escolhe o mesmo hino, algo tem de errado. Quando o louvor escolhe o mesmo cântico 2, 3 domingos, algo tem de errado. Porque não faz ligação com aquilo que o pastor falou. Porque o pastor nunca vai pregar todo domingo o mesmo sermão. Então, há sinais de quando a liturgia está fora dos padrões, e não do padrão tópico. Ela vai seguir o tópico ali. Ela vai ter a leitura, ela vai ter a confissão de fé, a confissão dos pecados, ela vai ter o louvor, mas dentro desses tópicos há a questão... Outra coisa também, que há sinais, e eu vivi muito isso dentro da igreja presbiteriana, e isso causa briga e até divisão na igreja. E me entendam bem quando eu vou dizer isso aqui. Louvor, quando vem à frente e quer ministrar antes da mensagem do pastor. Irmãos, aqueles que são levitas, que vêm aqui, compõem o grupo de louvor. Dentro de uma liturgia cristocêntrica que você vem para prestar culto a Deus, não cabe uma ministração dentro do momento de louvor. Não dá para ficar aqui 40, 50 minutos pregando em cima de uma música, que muitas vezes a pessoa nem sabe que aquela música é realmente cristocêntrica, e ela está ali pregando em cima dela antes da mensagem do pastor. Então, às vezes eu estou vendo que muitos estão me olhando com cara de espanto, mas é o que acontece muitas vezes dentro da igreja presbiteriana. E por isso que o pastor, quando ele falou assim, eu quero que vocês tragam a experiência de vocês de outras igrejas, que é muito fácil a gente falar da liturgia de outras igrejas, mas a gente tem que também olhar para dentro da nossa casa. Nosso irmão falou perfeitamente os 30 anos da vida dele. Sibeli lá no fundo, aqueles que já são presbiterianos de mais tempo. E eu também. Eu estou há 30 anos dentro da igreja presbiteriana. Então, eu vivi isso como presbítero. E é difícil, cara. Difícil depois você entender que, assim, muitas das vezes você levou a igreja a um culto que você preparou a liturgia. Olha a responsabilidade disso. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. E tem que estar atento a esses sinais, a essas coisas que acontecem. Porque a liturgia, ela nos leva a adorar o nosso Deus. E não ao contrário, igual o pastor já falou aqui, alguns exemplos. O Jorge vai contar para nós do homem tríplice. Vou Mas contar. só comentar o que o Lucas está dizendo. O pastor Itamar trabalhou muito na liturgia dessa igreja. Assim, não que fosse ruim com o pastor Abias, mas toda essa visão reformada, ela já estava implantada quando eu cheguei. Os irmãos... Pergunta para o Arsênio, que está no conjunto, conversa com os irmãos que já tocaram em outras igrejas. E em outras igrejas presbiterianas, não é da IPB, não, é da primeira igreja essa bênção. O conjunto da nossa igreja é muito acertado. Então a gente não tem problemas com louvor, e meu amigo, a piada no seminário é que o capeta era músico. Que conjunto de louvor é um lugar doido para dar discussão e briga. Por que a ministração precisa ser cuidadosa? Olha para você ver o princípio litúrgico. O culto é público. O culto é público. Ele é de portas abertas. Nós temos até transmissão online hoje. No culto público, todos os atos do culto precisam ser claros e inteligíveis. Se eu for fazer um culto para falar aqueles que têm pós-doutorado, eu não estou fazendo um bom culto público, porque o irmão iletrado não vai entender o que eu estou dizendo. O culto precisa ser claro para qualquer pessoa, até para alguém que nunca pisou na igreja e um dia vai entrar aqui e nós vamos dizer: irmãos, vamos ler este texto, veja como este texto nos fala, como no último domingo, da eternidade de Deus. Deus é um Deus eterno e nós somos passageiros, por isso nós louvamos ao Deus eterno. Agora vamos orar ao Deus eterno. Opa, fez sentido. Se eu tenho um cântico para cantar, e aí esse já foi meu argumento com o conjunto, e nós estamos em paz hoje, viu, meu irmão? O negócio flui bem na nossa igreja hoje. E eu preciso explicar as estrofes deste cântico e dar razões de: nós vamos cantar agora porque este cântico significa isso, 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 isso. Se eu tenho que explicar a música antes de cantar, será que é uma boa música para o culto público? Vou te dar um exemplo. Eu já ouvi Estênio Marços, eu gosto de Estênio Marços.
Gosto de Coletivo Candeeiro. Ah, meu irmão, vai lá ouvir umas músicas boas lá. João Manô, vai lá ouvir o João Manô. Eles cantam músicas boas, maravilhosas. Tantas músicas do Oficina G3. Vai ouvir um rockão lá do Oficina G3 dizendo: diz o que você tem para dizer. Eles cantam um refrão lá de um rock bom. São músicas boas para se ouvir? Provavelmente. Estão falando da palavra, estão usando linguagem poética, estão falando. Se eu trouxer para o culto público, quem ouvir Estênio Márcio, tapeceiro, pela primeira vez, vai entender tudo que está dizendo? Ah, ele está comparando Deus a um tapeceiro que costura linhas, e assim é na nossa vida. É uma poesia super profunda. Não é uma boa música para o culto público. Quem ouve tem que ouvir e entender. Então, o que os nossos irmãos hoje fazem no conjunto? Eles te dão um empurrãozinho para dentro da música. Eles falam assim, nós vamos cantar uma música que fala sobre isso, isso e isso. Eles estão chamando a sua atenção, dizendo, essas partes da música são importantes para o tema da liturgia de hoje. Agora, quando eu preciso de 5 minutos de pregação para 3 minutos de música, eu acho que eu deveria escolher uma música mais clara no entendimento. Mas olha para você ver como é que é difícil. A maioria que falou aqui hoje são os presbiterianos. Olha o Jorge que veio de fora. Olha o que o Jorge e a Cláudia concluíram na liturgia. Então, assim, nós estamos há 12 anos nessa igreja e ficamos 20 anos em outra igreja. Então, hoje eu consigo fazer uma comparação. Não é que eu assisti um culto lá e um culto aqui. Tive uma vida lá. E aqui, outra vida. E na outra igreja, que eu tenho um maior carinho por ela, que é uma igreja cristocêntrica. Eu entendo que é só um modo de cultuar, que é diferente. O modelo presbiteriano é um modelo que eu consigo fazer um culto racional melhor. Eu entendo dessa maneira. Mas o que eu fiz diferente? A primeira coisa, na igreja, era muita música. Muita música. E a gente ficou 20 anos lá. E eram músicas agitadas. E, tipo assim, para mim, eu estava lá e eu tenho muita dificuldade de cantar e bater palma. Então, eu já estava lá na igreja lá com a certa dificuldade. Tinha música que, às vezes, os homens cantavam uma coisa e a mulher cantava outra. Aí piorava nisso aí. E aí teve outra situação também da igreja que eu tinha pavor, oportunidade. Do nada, o pastor Lucas, quero chamar o irmão Fabrício, vem aqui trazer uma palavra. Então, assim, eu ficava apavorado, porque vai me chamar para ir lá na frente. E se me chamasse para cantar, piorava ainda. Mas tinha os irmãos que já andavam com o CDzinho na bolsa. É que hoje não tem mais CD, mas há 15 anos tinha CD. E aí, quando chamava lá, ele já ia, levantava, ia lá na mesa de som, dava o CDzinho, faixa 7. Aí cantava como Zaqueu, entendeu? Aí ia lá. E das músicas ainda, pastor, o Lucas falou da liturgia com a pregação, as músicas que cantavam eram as paradas de sucesso. Eu lembro que Não Há Deus Maior cantou em 6 domingos seguidos. E a gente até enjoava disso aí. E outra coisa também é a pregação, né? Por ser uma igreja pentecostal, mexia-se muito com o emocional. E, às vezes, por gritar muito, dependendo de quem pregasse, aí tinha muita conversa na frente e a gente não conseguia prestar atenção ou prestar um culto ou entender a mensagem. Só que eu estava ali 20 anos, eu não via isso. Para mim era normal, fazia parte. Aí, quando vim morar em São Paulo, né, a gente ficou um período de férias de igreja, que é muito perigoso. Aí a Cláudia me convidou para vir aqui na igreja, foi um domingo também, foi até meu aniversário. E aí nós entramos na igreja, né? Aí eu gostei dos louvores, olha, não bati a palma naquele domingo, né? Pô, gostei. Não tinha oportunidade também. Eu falei, nossa, gostei. E o pastor Abias que pregou, fez uma mensagem com uma introdução, fez aplicações, e todo mundo quietinho, e eu assim prestando atenção. Eu falei, Cláudia, quando ele fizer o apelo, vai levantar a gente aí, vai levantar. E aí, ele preparando para terminar, eu falei, Cláudia, vamos ficar aqui nessa igreja, é a nossa igreja. E do nada ele puxou assim, aí eu, Ave Maria, já era, não dá. Mas aí falou amém tríplice, que eu nunca tinha ouvido falar. Amém tríplice virou a Maria rápido demais. Muitas diferenças, né, meu irmão? Amém tríplice é um negócio bem presbiteriano, né? Bem presbiteriano. Não são todas as igrejas.
Eu falei semana passada que os irmãos iam rodar de férias, aí volta. Aí todo mundo volta contando história. Quantas IPB você foi, né? Depende de quantos domingos ficou fora, né? Um poema antes da ceia. Bem presbiteriano. Não sei, né? Vamos ver. Elemento litúrgico. O problema é que aí a mesma senhorinha, se fizer 3 domingos, vira tradição. Aí o dia que não fizer, fica magoado, dá briga na igreja. Só na Santa Ceia. Mó confusão. Vamos lá, irmãos. A gente falou muito, né? Aulas assim sempre tocam as nossas experiências, mas eu quero pontuar com os irmãos agora princípios teológicos, né? Para o culto público. A gente ilustrou muita coisa, eu adiantei alguns argumentos, mas eu queria pôr os princípios teológicos para a gente pensar bem claramente e você voltar hoje à noite para prestar culto o mais consciente possível do que você está fazendo. É esse o intuito da liturgia, né? E cantar um amém tríplice, não cantar uma Ave Maria, né? O dia que o Jorge contou isso, eu passei mal a primeira vez que eu ouvi. Passei mal. Então, essa é a crise, né? Como você acha que deve ser o culto? Se a gente andar por aqui, meu irmão, cada um vai fazer o seu culto aqui. Cada um vai fazer o seu culto do seu jeito, com as suas músicas. Você vai cantar a mesma música, 8 cultos, porque é a sua música favorita, entendeu? Os ministros de louvor, né? A liderança do nosso conjunto não toca as músicas que eles têm preferência pessoal. Então, o culto não é para ser um culto para agradar você. Esse aqui é o negócio. A gente precisa partir deste princípio teológico, né? Irmãos, é por isso que quando você pedir para o grupo de louvor cantar aquela louvor que está no seu coração, não fica chateado se não cantou no domingo à noite, não, tá bom? É por isso. É por isso, entendeu? O grupo de louvor, meu irmão, o nosso conjunto tem uma lista de espera. Pergunta para os membros aí, pergunta aí para o William. Tem uma lista de espera de músicas a serem ensaiadas. E eles só vão tocar quando a música estiver afinadinha. Porque ao contrário do que, não, mas é para Deus, meu irmão, é de coração, pode fazer do jeito que está, que é de coração para Deus. Não é não, querido? Aí não vira, né, Dona Maria? A Dona Maria falou que aqui, aí não vira. Se é para Deus, meu irmão, nós vamos fazer o melhor que nós pudermos. O músico crente, ele tem que trabalhar muito mais do que o músico ímpio. A turma toca nos shows aí, meu irmão, com perfeição, e a gente fala, não, é pro Senhor, vai com o violão desafinado mesmo, vai com esse microfone que chia. Não, meu irmão, é o melhor. Então, o nosso conjunto tem uma lista de espera lá, vai lá, se você quiser, põe a sua música lá, vai passar no crivo, aí os irmãos vão olhar, essa aqui é herética, isso aqui não dá para cantar, não. É sabor de mel, não dá não, meu irmão. Não dá não. Eu sei que você gosta, mas sua vitória não tem sabor de mel. Então, bênçãos, afinidades, buscar socorro de Deus não são ideais para ditar as regras do culto. É Deus quem vai dizer como ele deve ser servido. Esse é um princípio que nós precisamos partir dele. Deus quer ser adorado e ele vai dizer como a adoração deve acontecer. Meu querido, quando você vai comprar um presente para alguém, você compra pensando no que você gosta ou no que a pessoa gosta? Você não está prestando culto a você. É a pior razão possível para alguém mudar de igreja. E eu já falei isso para visitantes nossos. E dizendo, por que você quer mudar de igreja? Você não tem que procurar uma igreja agradável a você, simplesmente. Ah, não, pastor, eu gosto mais. Essa, meu irmão, é uma triste razão para as pessoas se tornarem presbiterianas. Alguém fala assim, ai, pastor, é que eu sou mais quietinho. Eu gosto de uma igreja que fala baixo. Aí domingo a Sara falou assim, amor, você gritou no sermão, o Timóteo acordou. Aí um dia que o pastor está nervosinho, ele exalta a voz. Trouxe um pastor aqui, se não me engano, no aniversário da igreja no passado, o pastor Edson, presidente do Sino do lado sul de Minas, do presidente do presbitério lá, foi meu pastor. Rapaz, o pastor Edson vai falar no mesmo tom do começo ao fim, e é um tom alto. O pastor Edson fica vermelho de tanto gritar. E aí, não é essa a razão para escolher a igreja. O culto não é para ser agradável a você. Você não tem que ir para uma igreja que toca as músicas que você gosta de ouvir. O culto tem que ser agradável a Deus. A igreja te proporciona
uma liturgia, um ambiente favorável para agradar ao Senhor, glória a Deus. É isso aqui que a gente precisa. É Deus que está sendo cultuado e não o seu ego. O culto não é para você. Então, a gente fala tanto dos nossos irmãos pentecostais, mas quantas vezes eles têm maior seriedade, às vezes, com o culto do que nós? Porque, às vezes, por a gente ser presbiteriano, nos falta temor a Deus, às vezes. Então, repare nisso. Quando nós recebemos visitantes assembleanos de outras igrejas, e eles chegam no culto, você vai distinguir eles na hora, porque eles vão se ajoelhar no banco para orar antes do culto. Não é, da Maria? Eles fazem isso, uma prática pessoal, ninguém precisa mandar. E, meu irmão, não quer dizer também que você hoje à noite deva se ajoelhar, mas o que isso está demonstrando? Agora eu vou prestar culto a Deus, eu vou orar ao Senhor, pedindo que meu culto seja agradável a Ele. Esse é o tempo do prelúdio, entende? Então, os nossos irmãos pentecostais tantas vezes também transparecem excelentes práticas na hora de guardar o culto. E a gente, não, meu irmão, nós somos presbiterianos, tá tudo bem, Gabi, a gente é presbiteriano. E a gente bate papo com o diácono até o pastor começar a falar. Aí no meio da oração a gente entra. Meu irmão, eu vou pôr um guarda na porta dessa igreja, vocês vão ver só. Olha como o culto é a expressão solene de uma vida de adoração. É verdade, meu irmão, que o culto não acaba na igreja. É verdade. A sua vida é um culto ao Senhor, todos os seus atos dão glória a Deus, essa é a nossa cosmovisão cristã, tudo para a glória de Deus. Mas o culto solene é a expressão clara e pública disso. Por isso o culto é tão importante, porque o culto é essencial, o culto é indispensável, porque ele é ordenado por Deus. Veja que é uma resposta obediente à ordem divina. O culto não pode seguir ao meu gosto, porque não sou eu que decido, não sou eu que crio essa programação. Como, por exemplo, o que a gente está fazendo agora, não é ordenado na Bíblia. Classe de EBD. Isso aqui é uma classe. Está todo mundo falando aqui, nós estudamos, você tira anotações, faz perguntas, é uma classe. A Bíblia manda ter classe de escola bíblica dominical? Não, não manda. É conveniente que tenha? É bom para a igreja? É bom. Então vamos fazer, está tudo bem. Não há pecado em fazer uma classe de EBD, mas o culto é ordenado. Então, quando o culto é ordenado, mexer nele, tirar ele, é pecado contra o Senhor. Pastor, imagina, é pecado contra Deus não vir no culto domingo? Ué, meu irmão, Deus diz na palavra, preste culto, e você não presta culto. Desobediência você chama de quê? Nós estamos falando a mesma linguagem aqui? É isso. Existem pecados de maior e de menor gravidade, de maiores ou menores consequências, isso é fato. Mas culto é aquele que presta culto com toda a sua vida ao Senhor, no dia determinado por Deus, da forma ordenada por Deus, vai se apresentar na congregação dos crentes em culto a Deus. Essa é a ordenança do Senhor. Então, por que você faltaria no culto no domingo à noite? Por que terminar a lição de casa da semana é mais importante para o teu filho do que vir na igreja? Meu irmão, se o seu filho tem uma prova na segunda-feira, você tem que trazer ele à igreja e dizer para ele, meu filho, nós vamos servir a Deus, porque é Deus quem vai te fazer ter um bom resultado na prova, não é a sua capacidade. Meu irmão, conversa com qualquer pedagogo e ele vai te falar que estudar antes da prova não é a resolução dos problemas. Se o seu menino jogou videogame a semana inteira, ele não vai aprender a matéria domingo à noite, te garanto. Ele tem que estar no culto. Então, o problema não é que todas as vezes que eu falto no culto, eu estou em problema grave contra o Senhor. Meu irmão, não é essa a nossa briga. Eu não quero que você esteja nessa crise. O problema é que, na ponta da caneta, nós temos entre Primeira Igreja e Bereia 305 membros. Os irmãos da Bereia cultuam lá. Vamos descontar entre os visitantes e os frequentes lá umas 30 pessoas na Bereia? Eu tenho, vou ser generoso para você,
Qual foi a última vez que 250 membros dessa igreja prestaram culto no templo? Não cabe. Não cabe. Qual é a lotação da nossa igreja? Qual é, lindão? Hein, Jorge? Você faz ideia quantas pessoas cabem na nossa igreja? 250. Quando é que os 250 membros estiveram no corpo da igreja? Meu irmão, isso é preocupante. E é preocupante porque as pessoas não entendem o que é o culto ao Senhor. Eu vou adiantar um argumento aqui de outro assunto que eu tenho para tratar com a igreja mais para frente um pouquinho. Os líderes dos grupos dos lares, todos, sabem o dia que você vai no grupo. Eles sabem o dia que você vai no grupo. Porque eles sabem quando você vai e quando você falta. O pastor sabe que se ele viu a tua cara, ele sabe que no domingo que vem ele não vai ver. Porque o católico que habita dentro de nós diz assim, já fui na missa. E pior, o católico que habita dentro de nós às vezes diz, fui na missa da manhã, não precisa ir na missa da noite. Né? Sol da Santa Ceia. Ai, meu irmão, eu ia falar da Santa Ceia. Eu ia falar da Santa Ceia lá no outro domingo. É que eu já tinha falado sobre um outro problema com a igreja. Eu falei, não, deixa um por domingo. Mas você percebe como que não tem essa consciência de que culto é a dignidade de Deus e a nossa reverência. Eu tenho um tempo próprio para falar com a pessoa que rege cada minuto da minha vida. É o meu encontro mais importante da semana. Eu não estou dizendo para você que é o seu único encontro com Deus na semana. Mas de todos os seus, você que tem uma vida devocional e piedosa e rotineiramente toma tempo para orar e falar com Deus, o domingo é o mais importante deles. O domingo é o dia que o Senhor ordena. Eu vou pular os textos para ganhar tempo. Mateus 4,10 e Deuteronômio 6,13 dizem a mesma coisa. Deuteronômio diz, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. É ordenança nos 10 mandamentos que nós vamos estudar nas devocionais aqui. Prestar culto a Deus. Mateus vai falar a mesma coisa. A forma como a vida do crente vai desdobrar, vai deslanchar em culto solene ao Senhor. Então, meu irmão, o problema não é você faltar um culto vez ou outra, você vai ficar doente, meu irmão, você vai parar no hospital, você vai viajar um dia para um lugar que não tem igreja, isso vai acontecer. Você vai fazer como eu, talvez. Eu e a Sara namorávamos ainda, viajamos com a minha família, e aí no domingo, nós dois que queríamos ir no culto e fomos. E aí fomos numa igreja presbiteriana. Cantamos pra caramba. E aí quando acabou o fôlego, veio o sermão. E o pastor abriu num texto de Mateus. Na época eu estava falando sobre o Sermão do Monte para os jovens da igreja. E eu tinha há poucas semanas ensinado aquele texto para os jovens. Estudado o texto. E o pastor começou a pregar uma teologia da prosperidade. Começou a falar de quanto mais você dá, mais você tem. E eu queria crer que eu estava entendendo errado. E a pregação continuou nessa mesma linha. Ele ignorou completamente o texto e usou aquilo para falar sobre dízimos e ofertas. Quanto mais você tem, mais você dá. Começou a citar exemplos na igreja de pessoas que enriqueceram dando dízimo. E aí eu falei, vamos embora, meu bem, que isso aqui não é culto. Isso não é culto. Louvorzão é louvorzão, meu irmão. Louvorzão com a mocidade é louvorzão com a mocidade. Culto solene tem os seus elementos necessários. O culto ordenado por Deus, ele descreve como tem que acontecer. Então, ainda que você esteja de férias em algum lugar, talvez você não vai conseguir prestar culto. Você vai chegar lá, igreja herética, no tutano. Não tem culto a Deus aqui. Pronto, vamos para o inferno. O Jorge vai chorar e vai falar, pô, Cláudia, fomos crente a vida inteira e vamos para o inferno agora. Não por isso, meu irmão, não por isso. Veja, meu irmão, Charles Spurgeon nos dizendo, muitos gostariam de unir a igreja e o palco, o baralho e a oração, danças e ordenanças. Quando a antiga fé desaparece
e o entusiasmo pelo evangelho é extinto, não é surpresa que as pessoas busquem coisas que lhes tragam satisfação. Na falta de pão, se alimentam de cinzas, rejeitando o caminho do Senhor, seguem atrevidamente pelo caminho da tolice. Spurgeon está falando de forma bela e rebuscada o que eu estava te dizendo mais cedo. Se não for o evangelho de Cristo que torna o culto glorioso, nenhum outro tipo de espetáculo vai substituir ele. Por que que as igrejas precisam promover cultos espetaculares, com invenções, com modas, com grandes atrativos? Porque não há o evangelho que atrai nessas igrejas. Porque é o evangelho que deve atrair. Isso é desculpa para a gente fazer um trabalho michuruca, de má vontade, dizendo, afinal é o evangelho que vai atrair. Se você não está aqui é porque você não ama o evangelho. E aí a gente faz tudo de qualquer jeito. Não, meu irmão. Os princípios não se anulam, nós fazemos para a glória do Senhor. Mas aquilo que é o atrativo do culto público é Deus e a sua palavra, e não nenhuma invenção nossa. E Spurgeon não está pregando contra o ministério de dança não, viu, meu irmão? Não tinha na época dele. Ele está falando disso da mesma comparação que ele está fazendo com o baralho. Ele está falando sobre entretenimento. E aí, lamentavelmente, hoje, o ministério de dança profética é uma prática nas igrejas. Uma prática nas igrejas. E aí, duvide sempre, né, do rapaz que dança, ministério de dança profética. Conversa, bate um papo com ele, o rapaz que dança. Tem que bater um papo com ele. Mas, eu falei isso semana passada. Mas, pastor, mas Davi dançou. É verdade, meu irmão. A narrativa bíblica diz que Davi dançou. A narrativa bíblica diz que Davi assassinou. Dancemos e assassinemos. É o padrão interpretativo. Então, o texto está narrando o que aconteceu. Não está criando uma norma para a vida da igreja. Como, por exemplo, a Bíblia vai dizer, ore. A Bíblia vai dizer, cante. A Bíblia não diz, dance no culto público. Então, orações a Deus, leitura da palavra, a explicação da palavra, todas essas coisas são elementos de culto no Antigo Testamento. Mas os levitas não dançavam. Então, meu irmão, não tem limites para as invenções quando a gente anda por esse caminho do entretenimento. Tratativa do culto é essencialmente teocentrismo. O culto não é feito para agradar o pastor da igreja, ou seu conselho, ou seus membros. O culto é feito para agradar o Senhor. O objetivo final é que o culto seja prestado a Deus. As músicas que nós cantamos, às vezes não são boas, meu irmão, porque elas cantam sobre o homem. Elas cantam sobre as minhas bênçãos, os meus problemas, os meus benefícios. Elas não cantam sobre quem Deus é e o que Ele faz. Essa é a grande diferença. Você pode perceber isso, eu citei isso aos catecúmenos na semana passada. Olha as músicas que nós cantamos durante o conjunto, sempre tem lá o nome do autor. Nós não somos bairrista não, meu irmão. A gente canta às vezes Diante do Trono, Renascer, a gente canta a turma toda aí. Quando a música é boa, quando o ensino dela corresponde à pessoa de Deus, é centrado em Deus. Então, você pode ouvir, meu irmão, pode ouvir MPB na tua casa. MPB não é do capeta. Pode ser do capeta? Pode, mas não é demonizado. Vai aprender a redimir a cultura. Bate um papo com teu filho adolescente, porque essa foi a aula deles na semana passada. É a tratativa de, ou eu vou rejeitar isso porque não dá para consertar, ou eu vou redimir isso. Então é possível ouvir boa música de toda forma. Boa música. Então se é boa, serve para o culto. Não necessariamente. Essa é a razão pela qual a gente precisa ter uma boa teologia do culto. Deus é o centro. Ele é que é agradado. As coisas giram em torno dele. Você vem ao culto, meu irmão, para se encontrar com Ele. Você está vindo hoje falar com o Senhor. É entre você e Deus. Porque você pode sentar aqui, chegar no horário. Você pode passar o culto inteiro aqui. Se você estiver pensando em pedir um pastel quando você chegar em casa, o que valeu o seu culto? Tem? Sua cabeça está em outro lugar. Você não prestou culto ao Senhor. Então a gente precisa entender
essa nossa relação teocêntrica, né? Então Deus requer do seu povo duas coisas bem claras na palavra através da adoração. Duas delas são pureza e obediência. O culto anda nessas duas grandes exigências, pureza e obediência ao Senhor. Pedir para os nossos irmãos nos ajudarem com a leitura. Gisele, você lê o Salmo 24, por favor? Versos 3 e 4. Você pode ler o outro texto, Alessandra, por favor? Amós, capítulo 5, versos 21 e 22. Está de Bíblia nova, está difícil de achar aí, né, Zé? As páginas coladas ainda, né? Vamos ler esses dois textos bíblicos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Este é um salmo messiânico. Esta pessoa que sobe perante o Senhor de mãos e coração puros é o Senhor Jesus. Mas nós entendemos que o tratar do Senhor na nossa vida é nos santificar, é nos purificar. Então, no culto público a Deus, quem se apresenta perante Ele? Aqueles que são puros, aqueles que foram purificados. Isso, meu irmão, o Senhor ensina para nós desde o Antigo Testamento, quando os sacerdotes vão tantas vezes se lavar, trocar de vestes, em sinal de pureza ao Senhor. Por isso, talvez, você deveria olhar e pensar assim, rapaz, eu vou para a igreja hoje, vou pôr minha roupa nova. Você não vai pôr sua roupa nova, meu irmão, porque o jovenzinho quer agradar a jovenzinha, né? A menina vai se maquiar porque ela fala, o fulano vai na igreja hoje, vou me maquiar para ele me ver bonita. Aí depois que casa vem descabelada, minha irmã. Já ganhou, já resolveu? Qual a razão para os crentes se prepararem e darem o seu melhor? Por zelo, por amor, por pureza, né? Por esta santa preparação para o culto público a Deus. Olha como obediência é essencial no culto. Amós capítulo 5, versos 21 e 22. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas. Não suporto suas reuniões solenes. Não aceitarei seus holocaustos nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Olha Deus dizendo com dureza contra o culto que o povo prestava, porque o coração desse povo estava distante do Senhor. Você quer uma aplicação prática para isso? Dá o dízimo na hora do dízimo e responde o WhatsApp durante a pregação. O que vale isso, meu irmão? Está entendendo? Olha, deixa eu falar um negócio importante, uma instrução importante aos irmãos. Agora eu chacoalho um neném na porta da igreja também. Eu também faço isso agora. Eu entrei pro time, né? A gente fica na porta da igreja ali com o ombro todo babado, chacoalhando um neném para ver se ele dorme durante o culto. Prestando atenção no culto. É assim, meu irmão, que nós cultuamos a Deus. Olha como esses textos tratam do nosso zelo necessário com a postura e o comportamento durante o culto. Meu irmão, houveram tempos passados, converse com o seu Odilon, em que o diácono fiscalizava a igreja. Se a irmã Gisele está cochichando na hora do culto, o diácono ia ficar aqui assim, ó. O diácono ia encostar no canto da parede. Shhh, o pastor está pregando. Você consegue imaginar o tamanho da ofensa que isso seria hoje em dia? Quão ofensiva, a pessoa não volta na igreja mais. Mas, meu irmão, a responsabilidade do diácono é cuidar da ordem do culto. E eu chacoalho meu neném na porta. E eu vejo os irmãos cochichando. Meu irmão, o pastor vê você respondendo no WhatsApp. Eu sei quando você vai beber água. Deixa eu falar um negócio para você. E eu não estou sendo um acusador, eu não quero ser um inquiridor na sua vida, não. Eu estou te chamando a prestar culto a Deus. Eu sei quando você vai beber água quando você está com preguiça.
E eu sei quando você está apertado para ir no banheiro. Porque às vezes, meu irmão, o irmão sai no primeiro ponto e volta no terceiro. O caminho até o bebedouro é longo. E você vai encontrar com muitas pessoas na porta. Entende? Então, eu não quero te proibir de nada, meu irmão. O trato não é farisaico. O trato é zeloso. Como você vai prestar culto a Deus? Eu vou embora sabendo que eu prestei o melhor culto que eu pude ao Senhor. Como é que você vai fazer isso? Quão intencionalmente você está aqui fazendo o que você está? Porque vir, meu irmão, para a sua esposa não encher as paciências depois, que você não quer ir na igreja, não adianta nada. Você vai vir, ouvir o sermão e vai para o inferno conhecendo o Evangelho. Porque isso não vai mudar nada. Então, como essas coisas tratam do nosso zelo no coração, da forma como a gente intencionalmente é tratado na pureza e na obediência ao longo do culto, né? Então, Deus chama os homens à oração. Existe um desejo íntimo no coração do homem de adorar a Deus. Isso é uma necessidade humana, meu irmão. O homem tem um instinto religioso. Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E todo homem presta culto. Talvez não intencionalmente, talvez sem perceber, mas todo ídolo é adorado. E se você não tem uma clara e intencional adoração a Deus, você está prestando culto a alguma outra coisa. Ninguém vai ficar sem prestar culto, meu irmão. Mas a que você está prestando culto? Aos teus relacionamentos? O que ocupa a tua cabeça, o que toma o teu tempo, o que faz você chorar, se alegrar, se emocionar, se empenhar por, é um namoro. Pronto, achamos seu Deus, você presta culto a Ele. Você presta culto ao dinheiro, meu irmão. Tem um altar na sua casa que é adorado. Tem lá um altar. Às vezes esse altar ele é uma parede de fotos. E tudo quanto você faz é pensando, eu quero um pouco mais de dinheiro, porque eu quero botar um pontinho ali na Itália que eu não fui ainda. E aí, quando eu for lá, eu vou até visitar um missionário. Porque a minha vida é buscar satisfação, tendo dinheiro para viajar e gozar da minha liberdade. E nós vamos prestando culto, meu irmão. Às vezes o altar de culto lá na tua casa é uma bela e gloriosa escrivaninha, onde você trabalha e estuda. É o teu local santo e sagrado. Não, aqui ninguém me incomode. O papai vai trabalhar agora, ninguém incomode o papai. Por que o papai não é incomodado na hora da oração? Por que o papai não tem nenhum momento dedicado para prestar culto a Deus? Mas o trabalho é sagrado. Ah, meu irmão, eu gosto daquela turma fitness, né? Fitness pra caramba. E os caras falam assim, ó, a academia é o meu templo. Parabéns, idólatra. Você idolatra seu corpo. Seja bem-vindo. Aí nós, os gordinhos, nessa hora a gente fala, eu não sofro desse pecado. Porque às vezes o nosso altar é a mesa, né, meu irmão? É o sofá. É o sofá. Mas eu estou me redimindo no Senhor. Eu não fui na academia essa semana, mas eu vim na EBF. Na pluralidade de religiões, meu irmão, está todo mundo buscando cultuar. Em diferentes culturas e épocas, isso se manifesta de diferentes formas, mas o homem é um ser religioso. E nisso nós conhecemos a adoração sendo deturpada. Romanos capítulo 1 nos mostra claramente isso. Deixa eu ler esse texto junto contigo. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1. Olha como adoração é um tema importante aqui em Romanos. E a partir do verso 18, Paulo está nos contando como que o pecado estragou a oração. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Texto que nós lemos na liturgia, poucos domingos. O texto diz assim: a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens
são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha como que nessa perspectiva da adoração o texto está nos dizendo: o que é necessário para adorar a Deus é conhecido pela revelação geral na natureza, pela revelação especial na palavra. A corrupção do pecado é tal que inverte essa ordem. E os homens conhecem a Deus, conhecem a pessoa de Deus e não o adoram como Deus. O problema da distorção do culto é: tornaram-se sábios ao seu próprio entendimento, inculcaram-se como sábios, dizendo, nós entendemos o que é melhor. E eles trocaram o culto. E agora a glorificação não é de Deus, mas é a glorificação de homens, quadrúpedes e répteis. Pergunta para o Lucas aí, que foi lá no Nepal, lá, os templos idólatras, né? A vaca que deita no meio do caminho e não pode comer picanha, porque picanha é Deus. Picanha é bom pra caramba, meu irmão, mas não dá para dizer que ela é um Deus. E veja a distorção do pecado, como ela é. É essa a ação do pecado. Olha como Romanos nos mostra o efeito disso. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, este é o problema que nós estamos lidando com a adoração. Quando a gente vai inverter as coisas. O irmãozinho que está pensando no pastel na hora do culto, ele está adorando uma outra coisa. O irmão que está dando o dízimo pensando, eu vou dar para que Deus me dê mais. Senhor, enriquece a minha casa. Ele não está adorando a Deus. Ele está adorando um outro Deus, uma outra coisa. Quando o pecado vai distorcer os caminhos do nosso coração, a gente vai caminhar por todos esses maus caminhos possíveis para nós. Então, meu irmão, Agostinho de Hipona nos dizendo a gloriosa frase: criaste-nos para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em vós. O nosso coração só vai se aquietar quando ele repousar no Senhor. A solução para a sua preocupação com suas finanças, meu irmão, não é trabalhar no domingo, é repousar no Senhor no domingo. E aquietar o teu coração em Deus no dia de domingo. E assim o Senhor vai nos conduzir, né? Assim Deus vai direcionar a igreja a um relacionamento com Ele que acontece no culto público, na sua maior manifestação. Bem, meu irmão, a gente gosta de bater prosa demais, eu acho que eu não vou conseguir terminar essa aula, né? Com certeza absoluta. Eu tenho 14 slides nessa aula. Mas deixa eu pontuar uma coisa última aqui para você e a gente parte daqui também no próximo encontro. Eu preciso, então, de uma normativa maior. Eu preciso de uma boa perspectiva que me conduza a uma liturgia saudável. Eu preciso de algum princípio norteador. E é daqui que vai vir a origem, a raiz, essencialmente, do culto reformado. Se fosse para você escolher entre esses dois, qual você escolheria? Já pensa aí, no verdinho ou vermelhinho. Vou fazer uma enquete aqui. Vou ler para você. Verdinho, turma do verdinho. O que não é proibido nas Escrituras é permitido no culto. Se a Bíblia não proíbe, então eu posso fazer no culto. O que não é proibido nas Escrituras é permitido no culto. Primeira opção. Segunda, apenas o que é ensinado na Escritura é permitido no culto. Então, a primeira é, se a Bíblia não proíbe, eu posso fazer. A segunda é, eu só posso fazer o que a Bíblia manda expressamente. Turma do verdinho, quem vem no verdinho?
Gisele, Silvinha, Dona Maria. Não vem com esse negócio de... Vai misturar política aqui, não. O homem já tomou um tiro lá ontem, a coisa já está feia demais. A Ana vai no verdinho. A Ana está aqui, meu irmão, na minha classe aqui, ó. Quem vai de vermelhinho? Todo o resto vai de vermelhinho? Se você está indeciso, não levanta a mão, não. A turma está de vermelhinho. Você não estava semana passada. Eu já dei o spoiler semana passada disso aqui, ó. Meu irmão, o princípio normativo do culto é perigoso. Onde que a Bíblia proíbe o pastor hoje pregar vestido de chapolim colorado? É uma ilustração do sermão. E se eu quiser pregar um sermão hoje, que eu quero usar para se chamar a igreja para o meu sermão, vou pregar de chapolim colorado, vestido de super-homem. Hã? E eu já vi de tudo. Eu já vi o pastor levar maçã para o púlpito, bater a maçã, partir a maçã para mostrar que sujou por dentro. E um monte de coisa. Criatividade. Quanta criatividade você tem? E se a gente fizesse eu tenho certeza que o Jorge e o Roberval fariam. Se a gente fizesse um rapel lá de cima até aqui no púlpito, e aí no final da pregação a gente faz uma ilustração de Jesus descendo, tipo a volta de Jesus. Tem isso no YouTube lá. Tem isso no YouTube. A Bíblia proíbe isso? Não proíbe. Se não proíbe, estou liberado. Olha, a turma prestava... Tem gente que faz isso, mas o Lucas está falando, talvez não fosse previsto, né? Os cultos bíblicos, ou melhor, os cultos na época bíblica, você tem mutilações, pessoas se cortavam em homenagem aos deuses no culto. Você tem atos sexuais explícitos durante o culto. Os cultos idólatras eram prestados assim. Você tem festas durante o culto é a festa. E aí Paulo está advertindo o povo lá na ceia do Senhor, dizendo, vocês estão embriagados, vocês estão de comilança, o culto não é para isso, a ceia não é para isso. Então você tem grandes refeições. Deixa eu dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo bom para você. Recentemente houve... vai me fugir o nome exato da instituição, onde um grupo se reuniu para um culto, e no ato do culto havia morrido recentemente um pastor importante daquele grupo. E estava todo mundo muito chateado e enlutado por causa da morte daquele pastor. Durante a ceia do Senhor, o dirigente serviu o pão e o cálice, e serviu, se não me engano, tabletinhos de doce de leite e de limão, rodelas de limão. E ou melhor, antes da ceia, e ele escreveu e se explicou publicamente, disse, antes da ceia, fora da ceia, nós distribuímos, isso não era a ceia do Senhor, nós distribuímos rodelas de limão para que todos tivessem a oportunidade de chupar aquele limão azedo, e depois de comer o doce. E ele quis ministrar com isso que todos juntos nós experimentamos o azedo da vida e todos juntos nós experimentamos o doce da vida. Então, juntos, tal como a ceia de Cristo nos une no corpo de Cristo, juntos nós vamos passar por todas as alegrias e problemas. A Bíblia proíbe isso. Posso usar isso no meio do culto? A Gisele está aqui no não convém. Mas e se para aquele grupo convém? Eles concordaram entre eles. Quem vai dizer o que convém e o que não convém? Essa é a dificuldade. Então, o princípio normativo do culto abre muito espaço. Se nós resolvermos, e vamos pensar, no Brasil hoje é totalmente conveniente que hajam longas ministrações durante o louvor e que hajam danças litúrgicas. No Brasil hoje, meu irmão, ninguém se opõe a isso. Para o brasileiro hoje convém. Entendeu? É nesse trabalho aqui que nós estamos. Então, sim, existe. Nós temos um manual de culto na IPB, que é baseado no outro princípio. Então, meu irmão, isso aqui é para você pensar mesmo. Em lugar de, se não é proibido, é permitido, e eu posso fazer aquilo que não é proibido,
eu preciso pensar em outro princípio, que é mais justo, que é mais direcionado, que vai me dizer que apenas o que é permitido pode ser praticado. Só o que é ordenado pela Escritura. Então, se a gente for seguir... É porque nós somos bem presbiterianos. A Gisele está pensando com a cabeça de uma presbiteriana, dizendo, eu nunca faria isso. Mas se o princípio válido é o que não é proibido é permitido, então eu posso fazer o que eu achar que convém. Agora, se eu sigo outro princípio, eu não posso acrescentar nada, e um detalhe importante, eu não posso tirar nada. A Bíblia diz não só o que deve conter, o que não pode ser acrescentado, mas também o que não pode ser tirado. Então a Escritura fala de orações, de louvores, de cânticos espirituais, fala da edificação na palavra, fala dos sacramentos acontecendo juntos à palavra. Eu tenho todos esses lá. Beleza, pastor, nós somos aqui princípio regulador do culto. A gente só faz o que a Bíblia ordena. A Bíblia não manda dançar, a gente não vai dançar. A Bíblia não manda chupar limão, a gente não vai chupar limão. Tá tudo bem. E se a gente tirar a oração de confissão? Porque falar de pecado, entende? É aniversário da igreja. Pô, aniversário da igreja é uma data festiva. Vamos tirar a confissão de pecados. Se eu tiro a confissão de pecados, eu estou mexendo naquilo que a Bíblia diz. O culto deve ter isso. Entende como o princípio regulador do culto normativa toda a experiência do culto, todos os elementos de culto. Aqui eu não consigo mexer. O princípio... Leva o Fernando para o Arsênio, por favor, e nós vamos encerrar já, viu, irmãos? Nós vamos estender, mas não. Não, mas só para a ideia aqui de que eu tenho um princípio que ele é mais justo e ordenado do que outro. Quer dizer com isso de que a liturgia da primeira igreja é certa, e quando você vai em outra igreja e a liturgia não é como aqui, está errada. Não necessariamente, meu irmão. A liturgia deve conter estes elementos, como eles vão ser dispostos, como eles vão ser ordenados. Isso vão haver diferenças, mas eu estou pensando naquilo que deve haver no culto público. O prelúdio e o pós-lúdio não é, né? Não estão como parte do culto. Tanto é que a gente coloca mais como mais um momento, né, de você pensar e refletir. Mas na liturgia mesmo não deveria... Não tem. Repara, pode olhar lá na transmissão. Vai lá na transmissão, você vai ver que eu te falo assim, meu irmão, nós vamos ouvir o prelúdio e então nós vamos iniciar a nossa liturgia. A liturgia começa depois do prelúdio. O prelúdio é zelo nosso, meu irmão. Está entendendo? Então, ao mesmo tempo, olha o exemplo. Quando é que você viu a apresentação de um projeto missionário durante o sermão ou antes do louvor, passou foto e A apresentação do projeto missionário é elemento de culto? A Bíblia diz, os relatos missionários devem ser expostos no meio do culto. Não. É errado apresentar projeto missionário? Óbvio que não, meu irmão. Tem que fazer. Qual é o momento apropriado para isso? Quem sabe é o final do culto. É aniversário da Silvinha, presidente da SAF. Aí a Silvinha levantou a mão aqui também, junto com a Gisele, viu? Vamos fazer uma grande homenagem à Silvinha antes do louvor. A gente chama a Silvinha lá na frente, a gente canta. É errado fazer uma homenagem ao irmão da igreja? Quantas vezes nós já fizemos isso? Traz aquele carrinho cheio de fralda. Obrigado, irmãos. Estou até hoje trocando fralda do carrinho. Pode-se fazer? Claro, meu irmão. Mas isso é elemento de culto? A Bíblia ordena isso como parte do culto? Não. Então, eu vou fazer isso fora do culto público. Ó, para você ver como é que a gente põe o dedo na ferida aqui, ó. Teatro. Aqui é o dedo na ferida, meu irmão. O presbiteriano não dança, mas a gente gosta da encenação. Podemos pôr o teatro antes da pregação do pastor? Um teatrinho mesmo, as crianças entram, José e Maria, aí a gente tira foto das crianças. Olha para você ver. Qual o melhor lugar para um teatro acontecer? Será que ele é em meio ao culto público? A Bíblia não ordena. Então está proibido o teatro a partir de hoje na igreja? Não. Nós já tivemos vezes que nós fizemos cantata com apresentação, com peça musical, com todo esse contexto. Celebramos o culto de manhã, o culto público foi feito, e de noite nós fizemos uma reunião na igreja. Tal como é a EBD
e o culto. Escola dominical não é culto e o culto é insubstituível. Então nós vamos pensar um pouquinho mais nessas coisas. Vamos abrir essa caixinha mais aí na semana que vem, tá bom? Vamos cantar, temos um hino em preparação aí.